numa explosão estrondosa de metal rangendo e forças G esmagadoras, o piloto foi repentinamente lançado em um cenário indescritível. Após uma colisão no ar, ele ficou voando com apenas uma asa. Sobreviver a essa situação deve ser impossível, certo? Afinal, pousar um avião com uma asa só certamente desafia as leis da física. Para descobrir o que aconteceu com esse piloto, assim como outros aviadores que se viram sem asas, sem motores, sem teto e sem a menor esperança de sobreviver, fica aí e me acompanha. Essa é a história do avião que pousou com uma asa só. Na manhã de 1º de maio de 1983, um homem desafiou a morte de uma maneira que até então era considerada completamente impossível. O Major Ziv Nediv, piloto da Força Aérea Israelense, estava escalado para participar de exercícios de treinamento que mudariam não só a ele, mas toda a indústria aeronáutica para sempre. Ele pilotaria o incrível caça F-15D Eagle, um avião fabricado pela McDonnell Douglas, cujo custo em valores atuais ajustados pela inflação chegaria a 96 milhões de dólares. Nediv teve o privilégio de pilotar uma versão anterior desses veículos ultra sofisticados apenas um ano antes, durante a Guerra do Líbano, onde conquistou a reputação de um piloto de caça realmente fora de série. Dando suporte a Nediv no banco de trás estava o instrutor Yehoar Gal, outro piloto experiente de F-15. Seus currículos eram impressionantes, mas mesmo para esses dois profissionais experientes, os eventos do dia os levariam além de seus limites, de maneiras que jamais poderiam ter imaginado. O exercício do dia começou com esquadrões da Força Aérea Israelense decolando para os céus escaldantes no deserto de Negev. Nesse exercício de combate aéreo, também conhecido como uma simulação de combate aéreo muito cara e perigosa, 2 F-15D estavam se defendendo contra 4 Douglas A4 Skyhawks, jatos mais antigos, mas que ainda conseguiam se virar em um combate aéreo. O céu explodiu com os gritos e guinchos dos caças disputando ferozmente a superioridade aérea, com cada piloto tentando manobrar melhor que o outro e garantir o tão desejado travamento do míssil. Enquanto os aviões lutavam no ar, um dos Skyhawks mergulhou para a posição diretamente atrás de um dos F-15. Assim que o Skyhawk travou o alvo e se preparou para anunciar uma simulação de disparo de míssil pelo rádio, a aeronave começou a subir, e foi aí que o desastre aconteceu. Sem que o piloto do Skyhawk soubesse, o segundo F-15, pilotado por Nediv, estava voando acima, uma pequena distância atrás. Nediv também não conseguiu ver o Skyhawk, já que ele estava voando logo abaixo da sua linha de visão. Quando o Skyhawk decolou e começou a voar, por um instante os dois jatos voaram quase barriga com barriga. Então, repentinamente, interrompendo violentamente essa dança de aço no ar, os dois jatos colidiram. O Skyhawk atingiu a asa direita do F-15 diretamente na base, arrancando-a totalmente. O próprio Skyhawk foi despedaçado no processo e despencou do céu, dando tempo suficiente para que o seu piloto ejetasse em segurança. Já o F-15 entrou em um parafuso descendente. Nediv perdeu completamente o controle. Ele sabia que havia ocorrido uma colisão, mas não tinha ideia da sua extensão. Embora o instrutor Gal quisesse ejetar, Nediv, mais experiente, optou por uma decisão aparentemente maluca: abrir os pós-combustores e deixar os poderosos motores da aeronave funcionarem em sua potência máxima. Caso você não saiba, os pós-combustores são componentes que injetam combustível extra no escapamento de um motor a jato, aumentando de maneira significativa o empuxo, ao custo de queimar rapidamente uma grande quantidade de combustível. No caso do F-15, essa potência extra libera uma capacidade inacreditável de mais de 10.000 kg de empuxo em cada motor, suficiente para levantar um ônibus verticalmente no ar e para permitir que o F-15 atinja velocidades máximas superiores a 2.500 km por hora. Há um velho ditado entre os pilotos militares que diz: com empuxo suficiente dá para fazer até um tijolo voar. E, bom, Nediv quase provou que o ditado tá certo. A explosão repentina e monumental de velocidade proporcionada pelos pós-combustores surpreendentemente contrabalançou a rotação da sua espiral descendente e permitiu que ele nivelasse o jato de novo, recuperando o controle a tempo. Mesmo com toda essa velocidade, Nediv e Gal ainda não estavam fora de perigo. A dupla não fazia ideia da gravidade do dano, pois a sua visão da asa estava totalmente obstruída por uma espessa parede de combustível vazando de uma mangueira comprometida. Eles não tiveram escolha a não ser continuar, sem saber que voavam com apenas uma asa. A apenas 16 km da base aérea, o pós-combustor inicial começou a perder força e o avião desacelerou, começando a se desestabilizar novamente devido ao desequilíbrio de peso causado pela asa perdida. Nediv foi forçado mais uma vez a acelerar.
acelerar. Ele acionou o pós-combustor de novo, lançando toda a potência em uma única queima para alcançar a base. Com esse impulso extra, o desequilíbrio de peso foi compensado pela imensa força de propulsão, e eles chegaram ao aeródromo em pouco tempo. Só que isso trouxe um novo problema: o pouso. A velocidade recomendada para pousar um F-15 era de pouco menos de 240 km por hora, mas à medida que eles se aproximavam da pista, estavam chegando a cerca de 480 km por hora. Diminuir a velocidade poderia causar uma nova capotagem, o que significaria morte certa perto do solo. Portanto, a sua única opção era manter a alta velocidade e realizar uma das manobras mais arriscadas da história da aviação. À medida que desciam, Nediv baixou o trem de pouso, juntamente com o gancho de cauda, um dispositivo usado para prender um cabo elástico da pista que ajuda a desacelerar os jatos. Mas ocorreu um pequeno problema: o gancho se soltou do avião no instante em que se conectou. O jato tocou o solo e disparou pela pista em velocidades vertiginosas. Os freios cantaram. A barreira no final estava cada vez mais perto. 30 metros, 15 metros, 10 metros. De alguma forma, apenas 6 metros do final da pista, e com um impacto devastador, o jato parou completamente. Os homens aliviados se viraram um para o outro e compartilharam, imagino eu, um dos cumprimentos mais entusiasmados da vida. Após receberem a notícia do incidente, os produtores do F-15, a McDonnell Douglas, emitiram um comunicado afirmando ser impossível que esse pouso acontecesse. Curiosamente, logo corrigiram a declaração após enviarem uma equipe a Israel para investigar. Os pilotos envolvidos tinham realizado o impossível e sobrevivido. Pousaram um caça F-15 The Eagle com apenas uma asa, a 480 km por hora sem nenhuma fatalidade. Embora a história de Nediv seja única, ele não é o único piloto a ter sobrevivido ao impossível. Se essa história não te assustou o suficiente, talvez essa próxima consiga. Você já parou para pensar o que aconteceria se um avião comercial perdesse uma asa no ar? A resposta nos leva a uma noite de inverno em 1991, quando o voo 751 da Scandinavian Airlines passou por uma das experiências mais aterrorizantes da história da aviação. O avião em questão, um McDonnell Douglas MD-81, apelidado de Dana Viking, havia pousado no aeroporto de Estocolmo, Arlanda, na Suécia, na noite anterior, após um curto voo vindo de Zurique, na Suíça. Durante a noite, o aeroporto registrou temperaturas de 1 grau negativo e uma garoa constante que lentamente se transformava em neve. Esse mau tempo se provaria desastroso, de maneiras que você provavelmente nem imaginava que eram possíveis. O combustível transportado por céus extremamente frios pode sofrer um fenômeno conhecido como imersão a frio. Isso ocorre quando o combustível é resfriado pela exposição prolongada a temperaturas congelantes, permanecendo muito mais frio do que a temperatura do ar no solo por um longo tempo após o pouso. Infelizmente, por uma coincidência, no voo anterior para Estocolmo, o Dana King sobrevoou temperaturas próximas a menos 62 graus. O projeto do MD-81 incorporava o tanque de combustível na asa. Então, quando a aeronave permanecia estacionada durante a noite, seu combustível, agora super resfriado, começou a se acumular ao redor da base da asa. Esse resfriamento contínuo da asa permitiu que uma camada de gelo transparente se formasse sobre a área, enquanto a garoa continuava. Na manhã seguinte, a tripulação, liderada pelo experiente piloto capitão Stefan Rasmussen, preparou o Dana Viking para o seu voo para Copenhagen. Uma equipe de manutenção pulverizou a aeronave com uma solução aquecida de anticongelante, concentrando-se na parte inferior das asas. A essa altura, o gelo na parte superior da asa era invisível a olho nu. A única maneira confiável de verificar isso fisicamente seria tocá-lo, mas as escadas que estavam usando não eram altas o suficiente para verificar a área superior da asa onde se conecta a fuselagem, e esse fato crucial significou que eles não perceberam o gelo na parte superior. Assim, a aeronave foi liberada para voo. Um grande erro. Em menos de 25 segundos após a decolagem, enquanto as asas se flexionavam sob o peso do avião, o gelo se desprendeu. Fragmentos voaram para trás, atingindo diretamente os motores a jato traseiros do Viking. À medida que grandes fragmentos colidiam com as pás giratórias, elas foram danificadas e deformadas, interrompendo o fluxo de ar e causando uma oscilação no motor do lado direito. Em oscilações como essa, os compressores de ar internos não funcionam corretamente e o ar quente sai pela frente do motor em vez de sair pela parte traseira. Para um observador, isso pode parecer uma explosão de chamas assustadora. As oscilações podem danificar o motor e levar à falha total se não forem resolvidas rápido. Nesse ponto, as oscilações do Viking não eram catastróficas, mas produziram vários estrondos preocupantes que sacudiram o avião. O capitão identificou rapidamente que o motor direito oscilava e tentou reduzir a potência. Ele se viu lutando contra os sistemas integrados da aeronave, que são projetados para aumentar automaticamente a potência do motor para um valor pré-determinado logo após decolar, com o objetivo de garantir que a aeronave permanecesse no ar em caso de problemas no motor. Mas esses ajustes automáticos fizeram com que a potência não fosse reduzida tanto quanto o capitão esperava, já que ele inicialmente nem
sabia que os sistemas estavam ativos, então as oscilações do motor continuaram até um ponto crítico. Para piorar a situação, momentos depois, o motor esquerdo também começou a oscilar, então apenas 12 segundos depois, antes que alguém pudesse entender completamente o que estava acontecendo, o motor direito falhou catastroficamente, expelindo destroços em chamas na floresta a menos de 1000 metros abaixo. De maneira assustadora, o motor esquerdo também falhou completamente apenas 2 segundos depois, em uma verdadeira explosão em chamas. Com ambos os motores inoperantes e o esquerdo em chamas, toda a capacidade de gerar empuxo mecânico foi perdida e os sistemas elétricos da aeronave começaram a falhar. Tentativas desesperadas de contatar o controle de tráfego aéreo por rádio em busca de ajuda foram continuamente interrompidas por quedas de energia elétrica. As tentativas de reiniciar os motores também falharam, afinal eles estavam danificados demais. Os displays principais do piloto se apagaram e o avião começou a descer. Nesse momento, outro piloto que por acaso estava a bordo como passageiro, o capitão Per Holmberg, percebeu que algo estava terrivelmente errado. Sendo um capitão experiente com 920 horas de voo em aviões MD-81, ele correu para a cabine e ofereceu ajuda. Holmberg começou a coordenar entre os pilotos e a tripulação de cabine, enquanto ajudava a garantir que os pilotos pudessem manter o avião no ar o máximo de tempo possível. Holmberg gritava para que eles continuassem olhando para frente, insistindo para que Rasmussen mantivesse o MD-81 estável. Por sua vez, o capitão Rasmussen disse a Holmberg para preparar a tripulação para um pouso forçado. Em uma altitude tão baixa, eles nunca chegariam ao aeroporto. O jeito era improvisar. Eles desceram às cegas através de uma densa camada de nuvens, a uma altura inferior a 300 metros, onde de repente se viram diante de uma terrível decisão em uma fração de segundo, onde pousar em meio a uma densa floresta de pinheiros. Então avistaram um campo aberto. Era pequeno, mas era a única opção. Enquanto o sistema de alerta de proximidade do solo começava a soar, as árvores se aproximavam cada vez mais. Era possível ouvir os comissários de bordo instruindo os passageiros a se abaixar e manter os joelhos em posição de segurança, enquanto os pilotos baixavam o trem de pouso. E logo eles se chocaram contra a linha das árvores. Galhos grossos foram destruídos, amortecendo um pouco a queda, mas causando danos enormes à aeronave. A asa direita foi arrancada e o avião se chocou contra o solo congelado, partindo-se em 3 pedaços. As bagagens foram arremessadas de maneira caótica por toda a cabine, já que o forte impacto abriu os compartimentos de bagagem de mão, mas os assentos dos passageiros permaneceram presos, enquanto os destroços do avião deslizavam pelo campo aberto e gelado antes de finalmente parar. O Dana Viking tinha acabado de fazer um pouso forçado, e de alguma forma ninguém morreu. Alguns dos 123 passageiros sentados à frente do avião sofreram ferimentos que mudaram suas vidas, e o prestativo capitão Holmberg, que estava de folga, estava inconsciente, mas milagrosamente, depois que as equipes de resgate chegaram e evacuaram o avião, foi confirmado que ninguém perdeu a vida. O incidente surpreendente ficou conhecido como o Milagre de Gotrora, em referência à vila perto do local da queda. Compreensivelmente, o capitão Rasmussen nunca mais pilotou aviões de passageiros depois dessa experiência traumática. Com certeza é algo impossível de esquecer, sem falar no quanto ele deve ter imaginado o que teria acontecido se não tivesse um campo aberto para pousar. Uma investigação após o desastre descobriu que o problema do gelo nas asas também estava presente em outros aviões desse tipo que operavam em condições climáticas parecidas em toda a Europa, embora com consequências muito menos graves. Como consequência, as companhias aéreas envolvidas foram obrigadas a adotar procedimentos bem mais rigorosos de verificar e remover o gelo, e sistemas sofisticados de detecção de gelo foram instalados em todos os MD-80. Elas também aprimoraram seus protocolos de treinamento e compartilhamento de informações para garantir que nenhum piloto fosse pego de surpresa lutando contra sistemas de aceleração automática não cooperativos, como aconteceu aqui com o capitão Rasmussen. Como resultado, nenhum incidente semelhante ocorreu desde então, e os jatos com motor traseiro no geral caíram em desuso, tornando algo assim improvável de acontecer de novo. Pelo menos é o que se espera, mas essas mudanças não impediram desastres aéreos de um tipo completamente diferente, como o que ocorreu em 4 de novembro de 2010. O Airbus A380 da Qantas, em torno do qual essa história gira, havia feito uma escala em Singapura em sua viagem de Londres para Sydney. Ao final da sua tranquila parada, a aeronave transportava 440 passageiros e uma tripulação experiente e totalmente equipada. Não havia nenhum indício de que uma falha catastrófica estivesse a meros instantes de acontecer. Apenas 4 minutos após a decolagem, a cerca de 2.100 metros de altura, um dos 4 motores decidiu que aquele era o momento perfeito para revelar uma delicada falha de projeto. Um tubo de óleo dentro do motor apresentava um defeito de fabricação. Suas paredes eram muito finas, permitindo que uma pequena rachadura se formasse com o tempo. Esse erro de fabricação tinha menos de 1 milímetro, mas significava que o óleo altamente pressurizado começava a jorrar como uma fina névoa. O óleo rompeu um espaço de amortecimento que
estava aquecendo a cerca de 370 graus, bem acima da temperatura de ignição do óleo, de 277 graus. O óleo inflamou, derretendo rapidamente uma vedação que permitiu que ar pressurizado expelisse as chamas. Essa espécie de maçarico que resultou do incêndio de óleo derreteu uma peça essencial da maquinaria, chamada braço de acionamento, que tinha a função de fixar um dos discos da turbina no lugar. Sem ele, o disco ficou girando de maneira descontrolada, impulsionado cada vez mais rápido pelos gases que se moviam dentro do motor até se desintegrar. Estilhaços de metal explodiram em todas as direções a uma velocidade impressionante. Alguns atravessaram um compartimento de carga e cortaram cerca de 650 fios elétricos, causando várias falhas no sistema e problemas de energia, incluindo a redução de funcionalidade dos freios do trem de pouso. Alguns atravessaram a asa esquerda, causando vazamentos de combustível e problemas de manobra. Alguns pedaços chegaram a ser lançados para baixo, com um pedaço do disco atravessando um prédio no nível do solo e por pouco não atingindo seus ocupantes. Mas a maior parte dos danos afetou o próprio motor, causando sua desintegração catastrófica. Nesse momento, o segundo oficial Mark Johnson saiu da cabine para avaliar os danos quando lhe mostraram a transmissão ao vivo da câmera montada na cauda, que de maneira preocupante também era visível nas telas de bordo dos passageiros. Era possível ver um rio de combustível jorrando da asa. Estava claro que agora eles estavam correndo contra o tempo. Eles poderiam ter ido direto para um pouso de emergência, mas isso os colocaria em risco de serem surpreendidos por problemas potencialmente devastadores com os sistemas necessários para o pouso, que a explosão do motor poderia ter causado. Então os pilotos decidiram permanecer no ar, analisando as dezenas de mensagens de erro no computador de segurança da aeronave. Depois de 50 minutos, eles tinham uma ideia precisa dos problemas e sistemas com os quais estavam lidando e estavam prontos para iniciar os procedimentos de pouso de emergência. Mas mais problemas os aguardavam. Todas as pistas próximas foram projetadas para aeronaves bem menores. Eram curtas demais para o enorme Airbus, especialmente com as falhas nos freios e um sistema de reversão de empuxo severamente reduzido. Mas eles não tinham outra escolha. Eles identificaram uma pista na qual, com sorte, conseguiriam pousar. Uma pista de 4.000 metros no aeroporto de Changi. Eles calcularam que precisariam de 3.800 metros de pista para parar, deixando uma margem de erro muito pequena. Coordenando com as equipes de solo, iniciaram a aproximação. A velocidade era crucial, com apenas cerca de 6 km de diferença entre ser muito lento e estolar, e tocar o solo muito rápido, ultrapassar a pista e bater. Apesar de todos esses obstáculos, além dos problemas iniciais com o trem de pouso, o enorme avião pousou. O reverso de empuxo foi acionado no motor 3, o único com essa função intacta, e os poucos freios em funcionamento foram aplicados, ajudando o avião a parar a pouco menos de 150 metros do final da pista. Mas o pesadelo não havia acabado. Os freios superaqueceram e o combustível estava espirrando por toda a pista. Se entrasse em contato com os freios superaquecidos, o avião inteiro poderia explodir em chamas. Após 50 minutos, com os passageiros sentados em um avião abafado, sem ar-condicionado ou energia, os bombeiros eliminaram as ameaças, as escadas finalmente chegaram e os passageiros foram evacuados. Graças ao excelente trabalho em equipe e à tomada de decisões sensatas da tripulação, ninguém a bordo se feriu. Mas existem alguns cenários de desastres aéreos tão aterrorizantes, como essa história a seguir, que a sua ocorrência parece completamente improvável até que aconteça. Em um voo para a ensolarada Honolulu, no Havaí, o passageiro William Flanagan foi informado por uma jovem e simpática comissária de bordo que eles pousariam em breve. Ela tinha acabado de entregar uma bebida à esposa dele. Em um cenário incompreensível e horripilante, a mulher foi sugada por um buraco enorme onde o teto do avião estivera momentos antes. Quando o teto da primeira classe se rompeu explosivamente, a cabine foi engolfada por uma violenta rajada de vento, destroços e gritos. Será que todo mundo ia ser sugado para o céu? Será que eles conseguiriam fazer um pouso de emergência? Será que o resto do avião ia se despedaçar a qualquer momento? Para responder a todas essas perguntas, vamos voltar um pouco no tempo. Esse cenário horripilante ocorreu em 28 de abril de 1988. O voo 243 da Aloha Airlines decolou de Hilo, no Havaí, com destino a Honolulu, que fica a menos de 1 hora de distância. O Boeing 737-200 em questão tinha 19 anos, cerca de 10 anos antes do fim da sua vida útil esperada. Naquele mesmo dia, ele havia feito 3 voos de ida e volta, de Honolulu para Hilo, Maui e Kauai. Nada de incomum foi observado na inspeção pré-embarque, e a aeronave havia passado recentemente por 2 inspeções oficiais separadas feitas pela própria Boeing. Mas uma das 95 passageiras se lembrou mais tarde que, ao embarcar, notou uma rachadura na fuselagem da aeronave perto da porta. Ela presumiu que a tripulação devia saber disso, então acabou não comentando nada. Assim, com todas as verificações pré-voo aprovadas, o avião decolou sem problemas. Mas
quando os pilotos começaram a nivelar a aeronave a cerca de 7.300 metros, eles ouviram uma explosão, seguida por um forte sopro de vento e um coro de gritos. Enquanto destroços começavam a voar ao redor deles, os pilotos olharam para trás e perceberam que a porta da cabine de comando havia desaparecido. E o pior de tudo é que onde deveria estar o teto da primeira classe, agora havia um buraco para o céu azul. Na primeira classe, os passageiros se agarravam aos seus assentos completamente aterrorizados. Eles haviam testemunhado uma pequena seção ao lado esquerdo do avião se romper repentinamente, levando à descompressão explosiva da cabine e ventos de 480 km por hora arrancando o teto. De maneira assustadora, quando a descompressão explosiva ocorreu, os sistemas de ar da cabine, responsáveis pela pressurização, fluxo de ar e regulação da temperatura, pararam de funcionar. Assim, enquanto normalmente as máscaras de oxigênio cairiam do teto, no voo 243 uma seção de 5,5 metros do teto e das laterais do avião foi arrancada de cima da cabeça dos passageiros, levando as máscaras de oxigênio. A maioria dos passageiros, felizmente, ainda estava presa aos assentos, mas a tripulação de cabine, que estava em pé, foi obrigada a se agarrar a tudo que podia para evitar ser levada. Tragicamente, uma delas não conseguiu chegar a tempo. A chefe de cabine, Clarabelle Lansing, que mencionamos antes, foi imediatamente arrastada. A segunda comissária, Michelle Honda, foi jogada ao chão, mas conseguiu rastejar pelo corredor para verificar os passageiros e tentar acalmá-los. Enquanto isso, com a cabine de comando milagrosamente ainda intacta, os pilotos haviam colocado suas próprias máscaras de oxigênio. Eles perceberam rapidamente que todos os seus controles estavam soltos. O avião oscilava para a esquerda e a direita, ameaçando cair a qualquer momento. Eles tentaram transmitir planos de emergência para pousar na ilha vizinha de Maui, mas o barulho na cabine era tão alto que as transmissões eram praticamente inaudíveis. Os pilotos não conseguiam se comunicar com os comissários de bordo, nem mesmo ouvir uns aos outros. Então, recorrendo a sinais de mão, iniciaram uma descida de emergência. Sem perder tempo, eles desceram rapidamente, chegando a uma taxa de queda superior a 1.200 metros por minuto. Eles finalmente conseguiram realizar um pouso de emergência através dos sistemas de comunicação, além de solicitarem suporte médico para o que parecia ser um inevitável número de feridos e mortos. Assim que os passageiros da primeira classe começaram a sufocar por falta de oxigênio, o avião conseguiu descer abaixo de 3.400 metros, altitude na qual os níveis de oxigênio no ar permitiam que respirassem sem auxílio. O aeroporto surgiu lentamente à vista, mas eles ainda não estavam fora de perigo. Uma tentativa desastrosa de reduzir a velocidade daquela aeronave de aço gravemente danificada resultou em uma aproximação à pista muito mais rápida do que a considerada segura. Como se não bastasse, um visor com defeito no cockpit indicava que o trem de pouso dianteiro estava travado, recusando-se a baixar. Se isso fosse verdade, eles iam atingir o asfalto a quase 320 km por hora, sem nada para estabilizar a frente do avião. A sobrevivência parecia impossível, mas dadas as circunstâncias, não havia outra escolha senão pousar e torcer para tudo dar certo. Em uma reviravolta do destino, o trem de pouso dianteiro acabou baixando, apesar da falha no painel. Assim, surpreendentemente, apenas 13 minutos após a descompressão explosiva, o avião pousou com sucesso e logo parou. Os socorristas ficaram perplexos com o que viram. Dos 89 passageiros e tripulantes, 65 estavam feridos, mas de alguma forma a única fatalidade foi a comissária de bordo Clarabelle Lansing, que faleceu tragicamente. A taxa de sobrevivência foi quase milagrosa, mas como algo assim acontece? Bom, lembra da rachadura que uma passageira viu? Investigações posteriores provaram que era a causa do problema, um ponto fraco entre duas chapas de metal fixadas por rebites que formavam o exterior do avião, corroído pelo ar úmido e salgado ao longo da rota. Era apenas uma questão de tempo até que ventos de alta pressão abrissem a rachadura, rasgando os painéis ao redor. Mas como isso passou pelas inspeções de segurança? Bom, é aqui que fica ainda pior. Para manter os custos de inspeção baixos, a Administração Federal de Aviação exigia inspeções apenas nas duas juntas mais críticas de um avião. As inspeções das outras juntas ficavam a critério de cada companhia aérea, e a Aloha Airlines não considerou necessárias inspeções adicionais. Uma decisão irresponsável. Como resultado dessa falha catastrófica, os reguladores dos Estados Unidos reformularam o processo de inspeção de todas as aeronaves mais antigas, e programas de controle, regulamentos mais rigorosos e grupos de trabalho foram estabelecidos. Infelizmente, isso chegou tarde demais para a pobre mulher que morreu no acidente, cujo corpo nunca foi encontrado, mas poderia ter sido bem pior, não fosse a incrível bravura da tripulação, e eles foram devidamente aclamados como heróis, assim como o capitão Carlos Dardano, um piloto que não tinha um dos olhos, e estava no comando quando o destino bateu a sua porta em 24 de maio de 1988. O Boeing 737-300 que Carlos pilotava estava em um voo de rotina de El Salvador para New Orleans, quando sofreu um desastre inimaginável. Apesar de ter perdido um olho enquanto pilotava,
pilotava um avião de carga durante a Guerra Civil em El Salvador, o capitão Dardano e a sua tripulação eram mestres experientes dos céus. Se não fossem, as coisas poderiam ter acabado ainda piores naquele dia. Tudo estava indo bem, até que iniciaram a descida de aproximadamente 10 mil metros em direção a New Orleans, onde a tripulação avistou uma forte tempestade à frente. Usando o radar meteorológico, os pilotos tentaram traçar uma rota evitando o pior da tempestade. Ao chegarem a aproximadamente 9 mil metros, apesar de todos os esforços, o avião começou a ser atingido por forte chuva, granizo e turbulência. Então, quando o avião desceu para 5 mil metros, o impensável aconteceu. Os dois motores pararam. Eles sofreram uma falha total de combustão, o que significa que a fonte de ignição nas câmeras de combustão dos dois motores foi completamente extinta pela grande quantidade de água e gelo que passou por elas e obstruiu o fluxo de ar. O resultado dessa dupla falha de combustão foi uma perda completa de empuxo e geração de energia elétrica. Em outras palavras, um desastre total. Ao chegarem a 3.200 metros, a tripulação tentava desesperadamente reiniciar os motores. Quando finalmente conseguiram, ficaram chocados ao descobrir que os motores só conseguiam produzir potência em marcha lenta, gerando praticamente nenhum empuxo. Além disso, as tentativas de aumentar o empuxo estavam causando superaquecimento dos motores, o que corria o risco de deformar as turbinas, potencialmente provocando uma explosão ou um incêndio incontrolável no motor. Assim, a tripulação não teve outra escolha a não ser desligá-los completamente. Nesse momento, o oficial do que agora na prática era um planador de 50 toneladas, emitiu um pedido de socorro enquanto desciam abaixo de 3 mil metros. Rapidamente ficou claro que seu voo planado sem propulsão não os levaria ao aeroporto, tampouco conseguiriam alcançar outras alternativas. Então, enquanto desciam através de densas nuvens, procuraram um local para pousar, avistando um grande canal de drenagem nos pântanos da Louisiana. O capitão Dardano alinhou o avião com o canal, se preparando para um pouso na água, mas ao romperem a cobertura de nuvens, um dique gramado elevado ao lado do canal se tornou visível, oferecendo uma opção mais segura e menos destrutiva. Incrivelmente, o capitão Dardano conseguiu pousar a asa de 34 metros de envergadura do avião no dique curto e estreito, que tinha menos de 37 metros de largura e aproximadamente 1 km e 600 metros de comprimento. Contra todas as probabilidades, o avião sofreu danos mínimos e todos os 45 ocupantes sobreviveram sem ferimentos graves. Graças à perícia do capitão Carlos Dardano como piloto, o que poderia ter sido um desastre se transformou num verdadeiro milagre digno de notícia. Mas nem todos os pilotos são tão bons quanto o capitão Dardano, e quando não são, as consequências podem ser terríveis, como você logo vai descobrir. Durante um voo de rotina de Nova York para Georgetown, na Guiana, um Boeing 737-800 estava em aproximação para pouso quando o piloto cometeu um erro crítico. Ao não reduzir a potência do motor com antecedência suficiente, o avião tocou solo a 1.400 metros, de uma pista de 2.300 metros completamente molhada, muito além da zona de toque recomendada. E em vez de retornar ao céu e arremeter como deveriam ter feito, eles prosseguiram com o pouso apesar das condições de pista molhada. Pior ainda, o piloto cometeu outro erro grave. Não acionou os freios com toda a sua capacidade, provavelmente por superestimar a distância disponível. Nessas condições, mesmo com a frenagem total, o avião ia precisar do dobro da distância disponível para parar. Na verdade, esses erros cumulativos garantiram que a aeronave ultrapassasse o limite da pista, atravessando uma cerca, despencando por um barranco de 6 metros e se partindo em duas. Embora os motores tenham sido completamente destruídos e o avião estivesse em duas partes com vários passageiros feridos, milagrosamente não houve vítimas fatais. A ausência de rompimento ou incêndio nas linhas de combustível significou que a explosão típica que se esperaria nesse cenário jamais ocorreu. Ainda assim, pode ser surpreendente saber que o piloto responsável por esse pouso tardio não foi demitido, embora tenha sido proibido de exercer qualquer função superior à de copiloto e tenha acabado se demitindo um ano depois. Você acha que ele tinha que receber uma punição mais severa, considerando quão devastador isso poderia ter sido? Eu quero muito saber a sua opinião aí nos comentários. Os pilotos que vimos até agora sobreviveram milagrosamente ao impensável, mas o que acontece quando um acidente não ocorre de forma tão tranquila? Bom, você tá prestes a descobrir. Em 2012, o capitão James Slocum se viu em uma posição extremamente estranha. Solicitaram que ele derrubasse o avião. Esse cenário peculiar foi idealizado por uma equipe de cientistas, engenheiros e pilotos, que com financiamento de emissoras de TV adquiriram um Boeing 727 com o único propósito de fazê-lo cair no deserto mexicano. Nenhum fabricante jamais havia testado seus aviões dessa forma para avaliar a capacidade de sobrevivência, então esses dados eram incrivelmente valiosos. A aeronave estava equipada com tecnologia de ponta para pesquisa, incluindo bonecos de teste de impacto de alta tecnologia, dezenas de câmeras e dispositivos para medir a força G nos passageiros. O
plano era simples. Minutos antes da queda, os pilotos a bordo, incluindo o capitão Slocum, que usavam paraquedas, iam ejetar deixando o avião despencar. Dá uma olhada em como tudo isso aconteceu. No teste que você acabou de ver, os assentos na frente do avião experimentaram 12 vezes a força da gravidade, ou 12G, a parte do meio 8G e a parte de trás 6G. Os passageiros imaginários das primeiras fileiras sem dúvida teriam morrido. Já os da parte de trás teriam experimentado forças semelhantes às de uma colisão de carro leve. Os bonecos de teste de colisão que não usavam cintos de segurança foram arremessados para frente ou para baixo do assento da frente, em uma situação que teria danificado as pernas de pessoas reais. Curiosamente, os bonecos na posição de proteção se saíram melhor, já que maior parte da força passou pela parte inferior das pernas, e embora isso possa causar ferimentos, é bem melhor do que bater a cabeça em um assento a 160 km por hora. Deus nos livre que aconteça, mas se algum dia você se encontrar em um cenário como esse que vimos hoje, use o cinto de segurança e se segure nessa posição. E se você comprar passagens para a parte de trás do avião também ajuda. A parte boa é que acidentes aéreos estão se tornando cada vez menos comuns a cada ano. Então você provavelmente nem precisa se preocupar com isso. Olha quem falando, sou paranoico pra caramba. Prefiro ir pedalando do que entrar no avião. E você, já ouviu alguma história sobre pousos incríveis que eu não mencionei? Me conta aí nos comentários e eu te vejo na próxima. Obrigado por assistir.